Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula aqui na Escola do Discípulo, nas exposições de 1 João. Nós estamos numa série de exposição dessa carta tão profunda como você tem visto em todas essas aulas que a gente tem tido. E hoje nós falaremos sobre a natureza de Deus. Deus é luz. Falaremos sobre a importância de não subestimarmos o pecado e o quanto isso é essencial. A nossa confissão a respeito dos nossos pecados é essencial para a nossa vida de fé, e também veremos que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, é aquele que se fez propiciação em nosso lugar. Então, todos esses temas serão hoje abordados na nossa aula. E eu convido você então a se desligar de outras redes sociais nesse momento, a focar aqui conosco. Já segue, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e confira, né, tudo que a gente tem feito por aqui. Em breve aí nós teremos novidades. Temos o documentário da Escola do Discípulo, As Grandes Questões da Vida. Então, tem muita coisa para você conhecer aqui no canal e eu convido você a acessar tudo aqui. E hoje nós então falaremos sobre essa carta, mas antes eu gostaria de orar com você para que a gente começasse nos colocando diante de Deus e pudéssemos ter uma aula abençoada. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, pelo seu grande amor e pela sua palavra neste dia, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos revele e edifique o nosso coração, os nossos pensamentos, nos ensinando a levar todo o pensamento cativo a Cristo. Nos ensine a tua palavra, edifica-nos na tua verdade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá na nossa aula hoje. Nós já temos visto que essa carta de 1 João, ela é diferente de outras cartas no Novo Testamento, né, como as de Paulo. E João vai trazer uma certa ênfase, um certo tipo de dinâmica nos seus escritos aqui nessa carta, diferente também do seu evangelho. Mas essa carta aqui de 1 João, ele traz vários contrastes e nós veremos o primeiro deles agora. Nós veremos os contrastes dessa carta, que ele traz luz e trevas nesse primeiro momento. E nós entenderemos melhor a respeito, né, da natureza de Deus, de que Deus é luz, e tudo isso será importante. E esse estilo de João, como a gente já tem falado aqui, é bem interessante, é único, é num formato de sermão, mas trazendo palavras-chave, ênfases que ele gosta de destacar, que ele achou interessante, utilizando um tipo de gênero textual da época, um tipo de retórica antiga. Então, nós vamos começar aqui mostrando para você, primeiro, essa divisão que existe nessa carta, porque nós vimos na aula passada os primeiros 4 versículos, e esses 4 versículos, eles foram importantes para dar essa introdução, para realmente dizer qual era a mensagem central dessa carta. Então, esse foi o propósito principal ali de João nesses primeiros 4 versículos. Mas de agora em diante, nós veremos agora alguns temas trazendo esses contrastes entre luz e trevas, como eu mencionei, que vai ficar claro que essa carta vai se dividir, assim os teólogos concordam que vai se dividir em 2 partes. A primeira parte começa agora no versículo 5 e vai até o capítulo 3, versículo 10. Porque essa parte é introduzida dessa maneira aqui. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. E ele diz qual é a mensagem. Na segunda parte, nós veremos lá no capítulo 3, versículo 11, até o finalzinho dela, quase, né? O capítulo 5, versículo 17, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. E ele diz qual é a mensagem. E aí ele vai discorrer dizendo sobre o amor de Deus. Mas de modo nenhum ele faz uma dicotomia aqui entre as duas coisas. Ele, como se elas não se conectassem. Ele, na verdade, vai dizer, né, dá a entender realmente esse paralelo que ele faz entre Deus ser luz e também ser amor, como se o brilho do amor de Cristo, o brilho do amor de Deus pudesse refletir naqueles que também estão na luz, naqueles que também estão na luz. Então, essa conexão é bem interessante. E aqui a gente vê então que ele começa dizendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
Isso é uma verdade importante, até para a gente conectar com a aula passada, no versículo 4, que ele finaliza dizendo que ele gostaria de ter comunhão, né? Que ele estava pedindo para que as pessoas tivessem comunhão com os apóstolos, ou seja, crescem na verdade que ele estava dizendo, ele e os apóstolos estavam dizendo, e tivessem comunhão com o Pai e com o Filho. E dessa maneira, ele está dizendo, olha, se vocês dizem que tem comunhão com o Pai e com o Filho, olha, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se você está andando em pecado, você está em trevas e você não está, então, na luz, como você diz estar. Você está mentindo porque Deus não habita, Deus não compactua com o pecado, nele não há trevas. Então, você pode confiar no Deus que eu estou te apresentando aqui, não só eu, mas juntamente com todos os apóstolos, e nós cremos que esse Deus, ele é luz, e nós entenderemos o que realmente isso significa, com mais detalhes aqui. Mas é importante dizer que, por isso, João estava trazendo aqui uma verdade, algo único realmente a respeito de Deus, porque aquele único que veio de Deus, ele realmente é capaz de nos dizer qual é a realidade do próprio Deus. Aquele único com U maiúsculo, né, o próprio Jesus, é que é capaz de nos dizer quem é Deus. E quando nós procuramos Deus em qualquer outro lugar, que não seja a palavra de Deus, nós estamos nos enganando completamente. Por isso que João está nos dizendo a respeito da natureza de Deus. Deus é luz. E isso é uma verdade para a igreja. Então, não adianta você dizer que está na luz, sendo que você está compactuando com as trevas ou com o pecado. Isso não faz sentido. Por isso é importante a gente andar na luz, né? Como nós veremos aqui. Mas, então, o que significa luz? Geralmente a gente usa no nosso cotidiano a palavra luz para dizer muita luz para você, você é uma pessoa de luz, e fica muito subjetivo, cada um pode entender do jeito que quiser, não é algo, é um senso comum do que realmente signifique muita luz para você. Pode ser muita alegria, ou você é uma pessoa muito simpática, você é uma pessoa muito feliz, talvez possa significar isso, mas a gente usa assim de forma meio despretensiosa, dizendo que a pessoa é uma pessoa boa, talvez, uma pessoa legal. Mas aqui luz, né? Deus é luz, é muito mais profundo, né, do que apenas isso, né? Luz significa verdade, significa conhecimento, significa realmente essa conexão que a gente faz aqui que João faz com a obra salvadora de Cristo. Então, Deus é luz e essa luz tem relação com a obra de Cristo, né? Então, João está falando a respeito dessa realidade de Deus, de que só Jesus poderia nos dizer quem é Deus, já que ele é o próprio Deus e se encarnou. E ele está dizendo, olha, Deus é luz, e essa luz também, além de significar verdade, conhecimento, significa que Deus é esse Deus que se revela. Esse Deus que não se contenta em se manter assim, longe das pessoas. Ele deseja se revelar, e por ele desejar se revelar, essa é a única maneira que nós saberíamos que Deus existe. Então Deus é luz, ele gosta de estar às claras, ele gosta de mostrar quem ele é e também que nós o conhecêssemos como ele é. Então, olha só o que o próprio Hernandes Dias Lopes vai nos dizer a respeito dessa natureza de Deus querer se revelar. Primeiro, Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Só conhecemos a Deus porque ele se revelou. É de sua natureza revelar-se, assim como a propriedade da luz é brilhar. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, furtiva, encoberta ao seu redor. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Deus se revelou na criação, na consciência, nas Escrituras e em Jesus, o Verbo encarnado. Então, em primeiro lugar, Deus desejou se revelar. E graças a Deus que ele fez isso, porque jamais saberíamos que Deus existe, né? Jamais teríamos a certeza de como encontrar esse Deus, do que saber como ele é, o que ele deseja de nós,
Olha só que incrível isso, né? Quando a gente vê que Deus é espírito em sua natureza essencial, Deus é luz em sua revelação e Deus é amor na sua obra redentiva. Isso nos mostra que não há nada furtivo em Deus, como o próprio autor aqui diz. Não há nada furtivo, ele é santo, ele é puro e ele deseja se revelar, por isso que ele é luz, porque ele deseja se revelar. Então, ele se revelou de várias maneiras. Ele se revelou através da criação, ele se revelou nas nossas consciências e ele se revelou por meio de Cristo na sua palavra. Você já ouviu falar sobre os dois livros? O livro da natureza e o livro das escrituras. O livro da natureza é revelação geral acerca de Deus. Então, nós vemos o próprio Salmo 19 dizendo que os céus declaram a glória de Deus, né? Um dia fala, outro dia, a respeito das obras das mãos de Deus. Então, a própria natureza exuberante, aquela paisagem, aquele horizonte lindo, aquele campo vasto, nós vemos quão é belo, né? Tudo que foi criado só pode ter realmente sido criado por alguém muito inteligente, por alguém que é o próprio Deus, que se importa com o nosso mundo e com as nossas vidas. Então, existe uma revelação geral que a gente nasce, o próprio João Calvino vai nos dizer sobre o sensu divinitatis, que é um senso do divino, do qual nós nascemos já crendo, conscientes de que Deus existe. Então, nós já nascemos conscientes da existência de Deus. Isso significa que nós podemos rejeitar esse tipo de entendimento ao longo da vida, mas nós nascemos assim. De alguma maneira, nós olhamos para tudo ao nosso redor e vemos que, poxa, Deus existe. Nós constatamos com os nossos olhos que a natureza é linda, só pode ter sido perfeitamente ajustada para criar e proporcionar a vida. Mas, por um outro lado, existe a revelação específica, especial de Deus e que nós encontramos na sua palavra. Então, aonde nós realmente conseguimos conhecer quem Deus é através do que ele revelou de si mesmo, especialmente na pessoa de Cristo, que é a revelação exata do ser de Deus, né? Como diz lá em Hebreus. Então, existem esses dois livros, o livro da natureza, nós temos uma consciência do divino, mas nós também temos uma revelação específica de Deus em Cristo encarnado. Por isso, nós podemos ter certeza de que Deus realmente deseja que a gente o conheça. Então, por isso que eu quero continuar aqui com vocês, porque ele continua dizendo o seguinte: o conhecimento de Deus não é um privilégio apenas de um grupo seleto de iluminados pelos mistérios do gnosticismo, mas é franqueado a todos que contemplam seu Filho, a luz do mundo. Segundo, Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Deus é santo e puro, não há mácula em seu caráter, ele é imaculado, ele é puríssimo em seu ser, em suas palavras e em suas obras. Não há trevas que ocultam algum mal secreto em Deus, nem sombra de alguma coisa que tema essa luz. João diz que não há nele treva nenhuma. Então fica claro que o conhecimento de Deus não é um privilégio de um grupo seleto. Ele não é só para algumas pessoas, ele não é para alguns que são iluminados e que sabem de alguns mistérios, não é nada disso. O que o apóstolo João estava enfrentando na época era esse tal desse gnosticismo e que trazia prerrogativa para si de um conhecimento misterioso e elevado a respeito de Deus. E ele está dizendo, olha, você quer ter comunhão com os apóstolos? Você quer ter comunhão com a palavra de Deus? Quer ter comunhão com o Deus verdadeiro e o seu Filho, que era desde a fundação do mundo, que estava desde o princípio, que é a vida? Então, ele é luz. E nele não há treva nenhuma. E esse Deus, ele é alguém que quer se revelar, ele é santo, ele é divino, ele é espiritual, mas ele se encarnou em Cristo Jesus e ele quer se revelar para você, ele quer ter vida e relacionamento com você. Então, esse Deus, ele tá contrastando, né, com a luz e as trevas, e Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Por isso, nós precisamos ver também aqui que o próprio João estava
indo contra os próprios deuses da época, porque os deuses da época eram ambíguos, eles eram deuses bons, mas também eram maus, eram egoístas, eram deuses poderosos e que não se importavam com ninguém, ao mesmo tempo faziam favores pelos seus súditos, pelos seus servos, mas aqui ele está dizendo que Deus é diferente de tudo isso, ele não é esse Deus ambíguo, ele é a verdade, ele é luz e ele é bom, e ele está retratando aqui a bondade de Deus. Então Deus não é trevas, Deus não é pecado, Deus não é egoísta, Deus não é como esses outros, Deus é luz e ele é bom e ele é verdadeiro. Então ele está realmente retratando a bondade de Deus, distinguindo essa natureza perfeita, né? Demonstrando a bondade realmente de Deus. Talvez você já deve ter se perguntado, mas se Deus realmente é bom, por que existem coisas ruins, né? E existem coisas ruins na vida que podem ser provenientes do nosso próprio pecado, que podem ser provenientes de acontecimentos de injustiça, de causalidades que não podem ser controladas, mas o que a gente entende na Bíblia é que Deus é luz e que nele não habita o pecado, ele não é o autor do mal, muito pelo contrário, né? Nós é que somos maus, mas Deus é bom e a Bíblia afirma que, olha, Jesus morreu por você e por esse fato você pode ter certeza de que mesmo que você não entenda como surgiu o mal, como que existem coisas ruins no mundo, você pode ter certeza que por ele ter morrido por você, por amor, então creia que ele é bom, que ele te ama, que ele se importa com você. Isso basta, né, para você entender que ele é bom e que ele é suficiente salvador. Se um Deus, você acredita que um Deus tirano faria algo assim? Se sacrificar até a morte por alguém? Não. Então Deus não é um Deus tirânico, né? Não é tirano, ele é um Deus sacrificial, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus justo, porque morreu em nosso lugar, pagou as nossas dívidas para que tivéssemos livre acesso a ele. E sobre essa ambiguidade, eu queria trazer aqui uma citação de Werner, que diz o seguinte: isso é evangelho libertador. Jamais precisamos temer que em Deus nos deparemos com algo sombrio ou até mesmo bruxuleante, como é ambíguo o nosso ser. Decepcionamos pessoas por causa disso, dificultando a verdadeira confiança. Involuntariamente transferimos para Deus nossa imagem deturpada, porém Deus é diferente. Podemos confiar-lhe toda a nossa confiança, porque nele existe somente luz pura. Então, o problema, na verdade, está conosco. Nós é que somos pessoas ambíguas e que projetamos esse tipo de imagem a Deus. Na verdade, Deus não é assim. Então, por isso que nós precisamos olhar para a palavra e conhecer quem Deus é. E eu queria continuar lendo o versículo com você, que diz o seguinte, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Existe aqui uma diferença entre a teoria e a prática. Porque se dissermos que mantemos comunhão, mas andamos nas trevas, nós mentimos. Então ele está trazendo aqui que a teoria é uma coisa. Você pode pensar que ama a Deus, mas a prática é totalmente outra, porque a sua prática, os seus hábitos diários revelam quem realmente você adora. Isso é muito interessante, porque tem um livro chamado Você é Aquilo que Ama, e tem toda a trilogia do James K. Smith, que é bem interessante, sobre desejando o reino, que eu convido você a ler, a realmente conhecer, porque vale muito a pena. E tem um outro livro também bem interessante, que é Eu Creio e Agora, do N.T. Wright. E vale muito a pena porque esses dois autores vão nos mostrar a importância dos hábitos e das virtudes. Porque muitas vezes nós realmente pensamos que amamos a Deus e falamos isso para todo mundo e, enfim, e nós cremos e professamos a nossa fé, só que os nossos hábitos denunciam que nós realmente adoramos outras coisas, como a nós mesmos. Nós adoramos, na verdade, o lazer, nós adoramos realmente, sei lá, qualquer outro tipo de coisa e de ocupação na nossa vida. Nós adoramos realmente o amor, enfim, e não o próprio Deus.
Por mais que todas essas coisas sejam válidas e lícitas e são boas, né? Não são pecado, mas os nossos hábitos demonstram que o nosso coração está longe de Deus ao invés de estar perto de Deus. E isso é algo que a gente tem que trabalhar durante toda a nossa vida, porque nós precisamos, para que nós sejamos pessoas realmente que dizem que creem em Deus e de fato creiam em Deus quando situações surgirem, e a gente precisa ter um tipo de virtude ali, de perseverança, de coragem, de persistência, de crer em Deus para que a gente não desista, né, das situações, dos desafios. Para que a gente tenha esse tipo de virtude, é necessário que a gente pratique várias disciplinas espirituais, que a gente pratique a oração, para que a gente tenha intimidade com Deus, a leitura, o estudo da palavra, para que a gente conheça a Deus e não permaneça na ignorância. Enfim, uma série de hábitos que moldam as nossas vidas para que a gente não aconteça isso aqui que o apóstolo João está falando, né? Denunciando aquela igreja. Então, se nós dissermos que mantemos comunhão com ele, que a gente ande dessa maneira também. Que os nossos hábitos, que a nossa agenda seja moldada pelos interesses do reino de Deus. Então, por uma vida de oração, por uma vida de glórias a Deus, né? De nos gloriarmos em Deus em tudo aquilo que nós fazemos, não para o ego humano, não para a centralidade do eu, mas para dar glórias a Deus. Então, toda a nossa vida deve envolver esses princípios, essas disciplinas, para que, de fato, sejamos obedientes a Deus na prática e sermos conhecidas como pessoas que, poxa, aquela pessoa é um testemunho de Deus. Aquela pessoa realmente representa que Jesus é a imagem de Jesus. E é isso que nós queremos ser, realmente parecidos com Cristo. E isso vai acontecer à medida em que nós submetemos a nossa mente a Cristo, como diz o apóstolo Paulo também, né, em outra carta. Por isso que é importante a gente entender isso, que não adianta só ter um bom conhecimento de teologia, um bom entendimento a respeito da palavra de Deus. Você pode conhecer tudo sobre Deus, você pode dizer que a sua vida é centrada em Cristo, mas se os seus hábitos realmente estão imersos em pecado, nas trevas, isso contradiz aquilo que você crê. E tem um exemplo muito interessante nesse sentido que é dado lá pela Nancy Pearcey no livro Verdade Absoluta. Bem interessante esse livro, e ela vai dizer logo no comecinho a respeito de uma moça que ela cresceu na igreja. Durante toda a sua vida, cresceu na igreja, professava fé em Cristo e realmente era cristã convicta, sincera. Mas quando ela entrou na faculdade, ela se deparou ali com o naturalismo, um tipo de visão de mundo que descria de Deus, né? Isso vai nos ajudar a entender mais isso a respeito do versículo, para esclarecer melhor essa ideia. Por isso que eu estou contando essa história. E ela vai para a faculdade e ali ela é totalmente moldada pelo entendimento ali dos professores que realmente não acreditavam em Deus, acreditavam que não existia sobrenatural, não existia espiritualidade, nada disso. É bem a visão naturalista mesmo. Até o ponto em que ela terminou a faculdade e começou a trabalhar numa clínica de aborto. E ela continuava sendo cristã, continuava sendo professando a sua fé, indo aos cultos nos domingos. E ela não via contradição nisso, até o momento em que ela se tocou que isso era totalmente contraditório. Então, muitas vezes, isso é um exemplo prático, né, de que muitas vezes a gente pode entrar nessa mesma situação. A gente crê em Deus, mas as nossas atitudes são totalmente outras, né? Então, são realmente pecaminosas. Então, não faz sentido. A gente tem que andar em coerência. E, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que nós temos que vigiar o nosso coração, realmente submeter a nossa mente, todo o nosso entendimento a Cristo, para que a gente possa viver em absoluta submissão, né? Isso é um exercício ao longo de toda a nossa vida. E por isso é importante que a verdade existe para que não apenas seja sabida, mas praticada e vivida.
E olha só, o versículo continua dizendo o seguinte: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz de Deus perpassa toda a nossa vida, ela ilumina todo o nosso ser. Então, quando nós estamos ali nos colocando diante de Deus e nos arrependendo dos nossos pecados, a gente vai lidar com pecados que estavam encobertos, pecados que a gente viu ali e foi exposto diante de Deus e precisamos nos arrepender deles. Mas isso não significa que, poxa, mas Deus é luz e como que Ele vai tolerar o nosso pecado? Será que Ele vai me rejeitar por causa do meu pecado? Não, porque Ele propiciou alguém, Ele colocou alguém que pagasse a sua dívida diante de Deus. Então não tenha medo de se colocar na presença de Deus e de ali confessar os seus pecados e realmente se arrepender dos seus pecados, porque é liberdade para nós. Quando nós confessamos, nós nos colocamos diante de Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados e Ele providenciou Cristo para que realmente Cristo pagasse toda a dívida e nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Então, sim, mesmo que a gente venha a Deus com todos os nossos pecados, Deus é luz, mas não só luz para nos acusar dos nossos pecados, mas para nos restaurar, para nos dar a vida nova em Cristo Jesus. E olha só o que nós aprendemos sobre esse significado, então, de andar na luz. Andar na luz não implica ausência de pecado. Andar na luz não significa uma vida imaculada e divina. Nem mesmo conseguimos ser pessoalmente luz agora. Seremos iguais a Ele somente quando o virmos como Ele é. Contudo, podemos viver na luz. E quando toda a nossa pecaminosidade se tornar visível na luz de Deus, que a tudo perpassa, vigorará ao mesmo tempo a grande realidade. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João está nos incentivando a nos colocar diante da luz de Cristo, nos submetendo a Ele, mesmo que todos os nossos pecados horríveis ali apareçam e nos mostrem o quanto nós estamos afastados e longe de Deus. Mas ninguém pode fazer, o que Jesus nos faz, que é purificar o nosso pecado. Por isso que nós precisamos nos colocar diante de Deus em sinceridade, com humildade de coração, buscando ali realmente ser restaurados por Ele. E é interessante dizer isso porque às vezes a gente acha que nós consideramos o pecado algo difícil. Isso ataca diretamente o nosso ego, Falar de pecado já não é uma coisa muito fácil porque ataca o nosso ego. Mas é necessário falar, é o que a Bíblia nos mostra, é importante falar sobre isso. Até porque se a gente realmente tentasse com toda a força do nosso coração, nós nunca conseguiríamos agradar a Deus, sem Jesus Cristo. Se a gente fizesse um acordo entre todas as nações, olha, não vamos ser mais pessoas más, não vamos ser pessoas mais egoístas, orgulhosas, não vamos mais, ok? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Mas aí, dali um pouco, nós estaremos cometendo pecado, porque não adianta toda a boa vontade, toda a força do mundo. Nós seremos santificados só por meio da obra de Cristo, da obra redentora. Não é uma obra humana, é uma obra divina, sobrenatural, que vai além de todo esforço humano. É algo realmente que é só o poder de Deus que pode nos alcançar. Então não basta um simples esforço seu, é preciso realmente nos submetermos a Cristo, e essa santidade é operada pelo próprio Espírito Santo através de uma contínua, Uma contínua submissão, virtudes, hábitos que vão nos desenvolvendo em pessoas mais parecidas com Cristo. Entendeu? Então essa parte é interessante a gente esclarecer isso, porque muitas vezes a gente é muito legalista. A gente acha que nós iremos junto ao Pai, nós teremos comunhão com Cristo se nós formos extremamente corretos. Claro que é bom ser correto, claro que é bom ser santos, mas não é isso que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a fé em Cristo. E a fé em Cristo é que nos molda, é o que molda o nosso interior. É o que realmente vai nos tornando pessoas mais parecidas com Ele, mais santas, puras, que nos distancia do pecado. Deu para entender então? Qualquer dúvida, deixa aqui. Mas
Continuamos então, só para finalizar, né, essa última parte, ele diz: mantemos comunhão uns com os outros. Vale destacar aqui que o testemunho de pessoas que tiveram encontros genuínos com Deus, que tiveram ali os seus corações, o seu caráter transformado, isso edifica a nossa fé. Então, para você ver como a confissão é importante, como andar na luz é importante, porque isso edifica realmente o corpo de Cristo, nos ajuda a ter comunhão com os irmãos. Todos são edificados quando alguém está andando em santidade, quando alguém está buscando a Deus e mesmo quando erra. Isso mostra ao mundo, aos nossos irmãos, aqueles que estão junto conosco, que eles não estão sozinhos. A fé de todos são edificadas quando alguém mostra ali que, poxa, era assim e Deus tornou determinado tipo de pessoa, Deus mudou o caráter, Deus fez a obra na vida daquela pessoa. Isso nos mostra que realmente a confissão também fortalece a comunhão entre os irmãos, porque edifica todo o corpo de Cristo. E continuando no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, então, como já ficou bem claro aqui, que não adianta nada a gente dizer que tem comunhão com Deus e compactuar com o pecado, que era o que os círculos gnósticos faziam na época. Eles não levavam muito a sério a questão do pecado, não, era uma coisinha assim, não, a gente se resolve aqui com a nossa própria força de vontade e vai dar tudo certo. Mas não era bem assim. João estava realmente buscando levar aquelas pessoas ao arrependimento quando ele estava dizendo isso. E eu quero destacar aqui o fiel e justo, porque no versículo diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha só que interessante. Deus, aqui João não quis falar que Deus é misericordioso, que Ele é amor. Não, ele quis dizer que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por que fiel e justo e ao invés de colocar aqui amoroso por perdoar os nossos pecados? Ele está dizendo que existia uma dívida entre nós e Deus. Então, Deus nos criou, mas a queda, né, nos levou para longe de Deus. Porém, Deus providenciou alguém e Ele pagou a dívida. Ele mesmo, né, se colocou em nosso lugar. Ele pagou essa dívida e por isso Ele é fiel e justo. E quando nós pecarmos, Ele não nos condenará no sentido de cobrar a dívida novamente. Então, Ele não vai nos condenar. Ele não vai cobrar novamente a dívida que já foi paga. Então, por isso Ele é fiel e justo, porque Cristo já se deu em nosso lugar, Ele já se colocou em nosso lugar para que a nossa dívida pudesse ser paga de uma vez por todas. Isso não nos leva a uma liberdade, a uma libertinagem, né? Pronto, se tá paga, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso só demonstra que a gente ainda não entendeu, que a gente ainda não tem uma fé em Cristo, né, bem estabelecida. Então, o pecador que se recusa a ter harmonia com Deus, a estar em harmonia com Deus, não pode ter comunhão com Deus. Por isso que ele continua dizendo: então, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque não só Deus mentiroso, mas a cruz se torna mentirosa, como se não valesse de nada. E aí agora a gente entra no capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte, para a gente finalizar a nossa aula: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, o mais importante aqui que João está nos mostrando é que nós precisamos estar na luz, porque nós não seremos condenados, mas nós temos um advogado junto ao Pai, que está em nosso favor, servindo como propiciação pelos nossos pecados. O que isso quer dizer é que isso nos permite chegar a Deus com todo o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de louvor, e não precisamos chegar a Deus com culpa. Nós podemos chegar a Deus com livre acesso, sabendo que mesmo que nós pecamos,
nós podemos chegar com alegria, porque nós temos um Pai que se importa conosco, que nos amou, que se colocou em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, ressuscitou para nos dar nova vida. E isso é maravilhoso, isso é libertador. Nós sabemos que os nossos pecados não nos afastam de Deus. E mesmo que nós pecarmos, nós podemos ter um momento de oração, podemos glorificar a Deus em todo o tempo, podemos nos achegar a Deus, conhecer mais de Deus, porque Ele não está lá para nos condenar dos nossos pecados, porque os pecados já foram pagos, os pecados já foram, a dívida já foi paga na cruz. E esse entendimento a respeito de Jesus ser o nosso advogado não significa que Ele está lá para nos defender, dizendo que nós não temos culpa, ou de que nós não somos pecadores, que somos pessoas boas, afinal de contas, nós somos pessoas que não sabíamos de toda a gravidade do pecado, né? Ele não é nada disso. Na verdade, Jesus, Ele veio para nos mostrar o nosso pecado. Ele veio para nos dizer que nós temos culpa sim, mas Ele encontrou uma solução para que nós não morrêssemos condenados para viver longe de Deus. Ele mesmo se colocou como propiciação, Ele se fez solução para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus e pudéssemos ter vida com Deus. Olha só que incrível isso. Então nós podemos chegar diante de Deus com o coração grato, com o coração cheio de louvor, porque nós temos livre acesso a Deus pela obra de Cristo, pela fé em Cristo nós temos esse acesso. Não é por mérito algum, mas é pela graça de Deus. Ele mesmo se fez propiciação. Ele é o propiciador e Ele é a propiciação. E a propiciação, para esclarecer aqui, ela era usada no Antigo Testamento como um tipo de sacrifício de animais pelos pecados do povo de Deus. Não porque os animais eram desprezados, mas infelizmente era a maneira como foi escolhida para que o povo tivesse vida em Deus e pudesse realmente ter um relacionamento com Deus, né? Por meio ali dos sacerdotes, por meio do perdão dos pecados. Então, olha só o amor de Deus pelos seres humanos, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Ele agora se fez como propiciação. Não mais os animais vão se colocar como propiciação. Isso só apontava para aquele que viria, para Cristo. Os animais, os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento apontavam para Cristo, para aquele que viria, que seria a única solução absoluta e eterna para a salvação, né, dos filhos de Deus. Então, nós podemos ter paz com Deus hoje, porque realmente Ele se fez propiciação. E Ele continua dizendo aqui que não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. O que isso significa? Será que Jesus morreu pelos pecados de todas as pessoas? Será que Jesus morreu por todos sem exceção? Isso não nos levaria a um tipo de entendimento universalista, de que todos serão salvos no final das contas e Jesus morreu por todos nesse sentido? Nós trazemos aqui uma citação bem interessante que vai esclarecer. Nós não cremos que o universalismo seja a resposta, né, para isso, até porque existem outros textos que vão esclarecer essa ideia. Mas olha só essa citação. O que João está ensinando certamente não é o universalismo. O sacrifício de Cristo alcança todo mundo em extensão, no sentido de que ele morreu para comprar para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação, mas não todo indivíduo indistintamente de cada tribo, língua, povo e nação. É todo o mundo sem acepção, mas não todo o mundo sem exceção. E a partir daí ele vai citar Augustus Nicodemos para defender a expiação limitada ou expiação definida, que é um conceito que veio lá da Reforma Protestante através da TULIP, que são aqueles 5 pontos, né, do calvinismo, que entende, segundo a teologia reformada, que essa expiação limitada crê que somente aqueles que Jesus morreu somente por aqueles que eram eleitos, por aqueles que já eram escolhidos por Deus. Então, ao invés de morrer para todo mundo sem exceção,
Jesus morreu para todos, né, aqueles que são eleitos. E é interessante isso, porque até esses dias eu tava, meu Deus, eu acreditava que Jesus tinha morrido apenas, né, tinha morrido por todos, na verdade. E eu comentei com alguns amigos e foi bem interessante porque realmente a gente passa por essas crises, mas ao ler isso, esse comentário me trouxe bastante clareza de que realmente impossibilitava a crença de que Jesus morreu por todos, sem exceção. Olha só, se você nunca ouviu falar disso antes, então eu vou te apresentar aqui esse conceito e que realmente existem outros versículos que vão elucidar essa questão, dizendo que Jesus morreu, né, pelos escolhidos, pelos seus, enfim. Mas olha só o que Augusto Nicodemos vai dizer. Fica difícil entender que Jesus está ensinando aqui que Cristo pagou efetivamente os pecados de cada homem e mulher que já existiram. Isso significaria 3 coisas: que Cristo sofreu e morreu em vão por milhares de pecadores que irão sofrer eternamente no inferno, que a pena paga por Cristo no lugar deles não foi válida, pois os perdidos pagarão outra vez essa pena, sofrendo eternamente. O sacrifício de Cristo apenas torna possível a toda e qualquer pessoa salvar-se pela fé, mas não assegura a salvação de ninguém. Olha só o que ele cita aqui. Então, primeiro, Cristo sofreu e morreu em vão por milhares de pecadores que irão sofrer eternamente no inferno. Então, não faria sentido, né, você acreditar que Jesus morreu por todos os pecadores que já existiram. Segundo, que a pena paga por Cristo não foi válida. Então isso que Jesus fez não valeu para essas pessoas, foi em vão. E o sacrifício de Cristo, então, apenas torna possível a toda e qualquer pessoa salvar-se pela fé, mas não assegura a salvação de ninguém. Ou seja, Cristo morreu por pessoas que já não iam para o inferno, ou que já iam para a condenação eterna, mas sofreu em vão, e essa salvação, esse sacrifício não assegurou a salvação de ninguém. Então, com isso, fica difícil sustentar a ideia de que João tenha defendido o entendimento de que Jesus veio para todos, sem exceção, por todas as pessoas do mundo. Porque existem outros textos que nos mostram que Jesus veio para as suas ovelhas e que elas ouviriam, reconheceriam a voz do seu pastor, ou seja, nem todos são ovelhas de Cristo, apenas as ovelhas que reconheceriam a voz do seu pastor. Em outros momentos, ele roga ao Pai, em João 17, aquela oração que Jesus faz àqueles, né, que o Pai os deu. Então, Deus deu a algumas pessoas ao Pai, o povo de Deus ao Pai, e que ele roga por essas pessoas, ou seja, não são todas as pessoas da terra, aquelas que viriam, ou seja, de todas as gerações, pode ser de todas as tribos, de todas as línguas, mas não são todos sem exceção, né? É um entendimento coerente quando a gente percebe que em outros textos do Novo Testamento nós vemos que Jesus veio salvar, assim, um povo escolhido, e assim Deus também comprou com seu sangue a sua igreja, e que Cristo morreu pela sua igreja e assim mesmo entregou por ela. Ou seja, nos mostra aqui que a expiação realmente é limitada, é definida, né? É definida para o povo de Deus. É difícil lidar com tudo isso, mas é o que nós cremos e é o que nós vemos que é uma verdade importante, é uma verdade que a própria Bíblia nos ressalta, que nós não podemos desprezá-la, mesmo que tenhamos um ponto de vista diferente, um ponto de vista divergente, ok? Bom, então nós chegamos ao fim da nossa aula e nós vimos coisas muito importantes aqui, vimos coisas maravilhosas a respeito da natureza de Deus, esses pontos desafiadores, né? E vimos sobre o pecado, que nós não devemos subestimar o pecado, que Cristo veio como advogado e que isso é importantíssimo para que a gente busque uma vida de fé e de santidade, que possamos andar na luz como nosso Deus é luz, que sejamos santos como nosso Deus é santo.
Então, espero que tenha sido uma aula maravilhosa, edificante para a sua vida. E se te deixei com dúvidas, coloque aqui nos comentários e me responda qual dessas verdades a respeito de Deus, de tudo que nós vimos aqui, é algo que impacta a sua fé, que edifica o seu coração. Nós vamos na aula que vem, então, dando sequência ao capítulo 2. Desejo a você uma boa semana e fique com Deus. Até lá!